Nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma forma de investimento que pode entregar uma rentabilidade acima de 20% ao ano. E quando nós falamos de 20% ao ano, hoje, considerando essa queda de juros, realmente seria uma rentabilidade muito interessante. E nesse caso eu estou falando dos investimentos coletivos, que é uma forma de investimento que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. E nesse vídeo eu pretendo mostrar vários detalhes sobre essa forma de investimento, como que funciona, se é seguro, se não é, como você pode investir e quais são os formatos de rentabilidade que você pode obter. Nós temos, por exemplo, modalidades onde você recebe todo os juros no final, o que beneficia o efeito de juros compostos. Temos outras modalidades de juros mensais para quem quer uma previsibilidade de renda e temos parcelas amortizadas também. E eu vou explicar sobre cada uma dessas formas de rentabilidade. E também tem a questão de qual seria a exposição máxima que você poderia ter da sua carteira de investimentos total nesse tipo de investimento. Então, por exemplo, dos 100% que você tem de patrimônio, quantos por cento você poderia destinar para esse tipo de ativo? Tudo isso eu pretendo esclarecer nesse vídeo. E essa é uma forma de investimento bem interessante que difere um pouco dos investimentos tradicionais que você geralmente está familiarizado, como CDBs, LCIs, LCAs, títulos públicos, que seriam os títulos do Tesouro Direto, e justamente por isso o retorno em rentabilidade é bem mais interessante. E já é uma modalidade de investimentos bem consolidada em outros países, aqui no Brasil ainda não é algo tão conhecido assim. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, espera ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E já explicando a definição desse tipo de investimento, né, o que seriam os investimentos coletivos? O investimento coletivo é basicamente uma espécie de fundo imobiliário. Então vamos imaginar um fundo imobiliário, né? Você tem ali vários investidores que investem em uma mesma coisa, né? Você tem vários investidores que talvez não teriam R$1 milhão para dar num imóvel, pelo menos não individualmente, mas se todos esses investidores se juntarem, talvez eles tenham ali o dinheiro suficiente. Então o investimento coletivo é praticamente dessa forma. E aí você tem um valor de captação que nós podemos dizer que poderia ser R$500 mil, e aí você tem 1.000 investidores investindo cada um R$500. Você tem essa operação acontecendo e você tem a remuneração para todos esses investidores na proporção que cada um investiu. Esse seria um investimento coletivo, onde você com pouco dinheiro consegue obter uma excelente rentabilidade e assim beneficiando a economia real. E nem mesmo os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, permitem que você invista com tão pouco dinheiro, né, a partir de R$500. Geralmente o investimento mínimo nos CRIs é bem acima de R$500. Sem contar que alguns CRIs costumam ter um risco bem maior do que vários investimentos coletivos que eu vejo por aí. E por meio desse investimento coletivo, pessoas que têm apenas R$500 ou que podem investir uma quantia pequena, podem ter acesso a investimentos que somente bancos, grandes empresários e fundos de investimentos teriam acesso, e assim obter uma rentabilidade que somente esses grandes investidores teriam. E o mais interessante é que, como existem vários formatos de rentabilidade e prazos também, você provavelmente encontra algum tipo de investimento que se adeque ao seu perfil de investidor. Existem investimentos com prazos curtos de 6 meses, por exemplo, prazos longos de 36 meses. Então, para aquelas pessoas que têm pouco dinheiro investido, o ideal seria investir uma proporção que seja suficientemente segura e que seja em investimentos de curto prazo. Agora, para quem já tem uma boa parcela de investimentos ali, né, bem diversificada, muito dinheiro investido, aí talvez seria mais interessante, visando rentabilidade, um prazo de investimento maior, talvez de 36 meses. E normalmente existem captações com taxas de rentabilidade pré-fixadas e pós-fixadas. Mas nesse momento, como nós estamos em um cenário de queda de juros, o mais comum é pós-fixado mesmo, já que o pré-fixado acabaria prejudicando o emissor por conta de um prazo mais distante. E mesmo sendo títulos pós-fixados, eles ainda têm uma excelente taxa de rentabilidade, como eu vou mostrar daqui a pouco no aplicativo. E quando falamos de investimentos coletivos, o ideal é você buscar plataformas sérias, para que você não caia em nenhum golpe. Por isso que eu falo da Inco Investimentos, que é hoje a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil, que é uma instituição financeira regulada e autorizada pelo Banco Central. Nesse caso, nós já eliminamos o risco de ser algum tipo de golpe. E agora eu vou mostrar aqui dentro do aplicativo as captações que nós temos disponíveis nesse momento e vou explicar um pouquinho mais sobre as formas de rentabilidade que você pode ter aqui dentro do aplicativo. E nós já estamos aqui no aplicativo, eles reformularam aqui o aplicativo, ficou bem interessante e basicamente eu tenho um certo valor aqui investido, não é algo tão relevante, até porque eu considero um percentual do meu patrimônio
patrimônio e eu ainda não atingi esse percentual, mas a ideia é que eu invista um percentual pequeno do meu patrimônio nessa classe de investimentos coletivos. Então, basicamente aqui embaixo nós temos uma captação em destaque. Se nós clicamos aqui em acessar todas aqui embaixo, nós temos várias captações. Então, como você pode ver aqui, nós temos essa captação, ela é risco B, como está escrito aqui, juros mensais pelo prazo de 15 meses, 1 ano e 3 meses. Aí nós temos aqui rentabilidade, 100% do CDI, mais 6% ao ano. Então, se o CDI ficar em média nesse período em 10%, você teria 16% de rentabilidade ao ano. Lembrando que essa rentabilidade é bruta, ainda incide o imposto de renda. É como se fosse um CDB nesse sentido. E aí nós temos aqui o pagamento de juros mensais e o prazo de 15 meses. O progresso de captação se encontra nesse momento em 78% e o alvo é de 2 milhões de reais. Você pode investir o valor mínimo de 500 reais e eu não recomendaria que você investisse um grande valor em apenas um único empreendimento, até porque existem outros. Você pode conferir todos os detalhes do empreendimento vindo aqui, clicando em cima dele, aí você tem mais detalhes. Só que vindo aqui em captação, você consegue ver mais informações e vindo aqui em empresa, você consegue saber mais sobre a empresa, além de que você pode também pesquisar no Google outras informações. Então, conferindo tudo isso, você consegue ter mais ciência do que é esse projeto, como funciona e outros detalhes relevantes. Afinal, você está fazendo um investimento que é com o seu dinheiro, um dinheiro que você demorou para conquistar, então você precisa saber onde você está investindo. Então aqui nós temos várias captações que nesse momento prometem uma rentabilidade acima de 16%, que já é bem interessante, e nós temos vários formatos de rentabilidade. Nós temos aqui, por exemplo, pagamento juros mensais, nós temos essa outra, pagamento parcelas amortizadas, e tem a outra aqui, pagamento bullet. O que muda de uma para outra? Parcelas mensais, juros mensais, seria basicamente você recebendo juros mensalmente. É uma renda previsível. Não existe aquele efeito de juros compostos porque você está recebendo juros e ele não permanece investido. Então, na prática, a sua rentabilidade não fica tão atrativa assim, mas é bom para quem quer uma previsibilidade de renda. Aqui nós temos, por exemplo, parcelas amortizadas, onde para o efeito de juros compostos também não seria interessante, porque você recebe um pouco do principal mais os juros, então vai amortizando as parcelas. Também não considero tão interessante em termos de rentabilidade, mas ainda assim vai ser uma rentabilidade maior do que um simples CDB por aí. E aí nós temos aqui o pagamento bullet, que seria o mais rentável, porém o que é mais arriscado de certa forma, já que no pagamento bullet, o pagamento ele é feito só no final. Nesse caso aqui, o prazo é de 12 meses, e quanto menor o prazo, menor o risco, já que 12 meses é muito mais perto do que, por exemplo, 36 meses. Então, o que acontece aqui é que durante 12 meses você não recebe absolutamente nada, e lá no final, nos 12 meses, no vencimento, você recebe o valor principal mais os juros do período. Então, é o mais rentável porque existe o efeito acumulativo ali de juros compostos, mas é o menos seguro, já que a empresa vai despender um capital muito grande de uma vez, enquanto nas outras ela vai pagando aos poucos, então é bem mais provável que ela consiga tranquilamente pagar. Ah, Marco, mas se a empresa não pagar, o que acontece? Porque isso daqui não é um CDB, então você não tem a segurança do FGC. Na verdade, é emitido uma CCB, que é uma cédula de crédito bancário. É como se fosse uma promessa de pagamento, mas dependendo do risco do empreendimento, você tem algumas garantias. Em alguns casos, você tem imóveis, em outros, você tem cotas da empresa. Então, se por exemplo a empresa não pagar e ela tiver garantias, a Inco pode executar essas garantias e assim você receberia o seu dinheiro. Talvez não receberia no exato momento ali onde eu deveria receber, mas você vai receber. Por isso que eu priorizo empresas de risco B ou A. A não é tão comum e quando aparece geralmente some rapidamente, mas em uma captação de risco B você também tem as garantias. Então nesse caso não teria tanto risco assim, mas do mesmo jeito você precisa analisar a empresa, analisar os documentos que são fornecidos aqui e considerar esse risco, tá legal? E clicando aqui em cima de uma captação, você poderia investir aqui o valor de R$500, aí fala aqui qual seria o seu rendimento bruto projetado, mostra o formato de rentabilidade, é o pagamento bullet, a rentabilidade projetada aqui seria de 17,17% ao ano, só que é uma taxa pós-fixada de 100% do CDI mais 6,5% ao ano. E eu não recomendo que você faça um investimento de um valor muito grande em um único empreendimento, porque cada empreendimento vai ter um risco individual. E quando você investe tudo em um, você se concentra em um único risco. Agora, se você diversifica em 10, 20 empreendimentos diferentes, divide ali, por exemplo, R$10.000 em 20 empreendimentos diferentes de risco B, você teria uma diluição do risco e dificilmente você teria o seu patrimônio
patrimônio em risco de verdade. Então tudo é uma questão de ter uma estratégia. E com relação à exposição de quantos por cento da sua carteira de investimentos total você poderia ter aqui dentro, eu diria que 10% de todo o seu patrimônio é um limite para você investir. Assim como o ideal é sempre você investir um pouco em renda fixa, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em ações, um pouco no exterior, um pouquinho em criptomoedas. Aqui é uma outra classe de investimentos que teria também um pouco do seu patrimônio. E uma exclusividade para você que me acompanha aqui é que se você abrir conta na Inco pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, você recebe 1% de volta no seu primeiro investimento. Então vamos supor que o seu primeiro investimento foi de 10 mil reais. Você receberia 100 reais de bônus. Isso fora a rentabilidade que você já teria no investimento. E esse bônus é pago no final, juntamente com o seu principal que vai voltar para você. Basicamente, se você investe 5 mil, você recebe ali do seu primeiro investimento 50 reais. Se você investe 10 mil, receberia 100 reais. Se investisse 100 mil, você receberia 1.000 reais. E assim por diante. Então basta você vir aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, clicar no link e lá na abertura da conta você conferir se tem o código Cada Dia Mais Rico. Lembrando que esse é um investimento que carrega um certo nível de risco, já que é mais arriscado do que um CDB, por exemplo, um simples investimento de renda fixa, que tem a segurança do FGC e é emitido por um banco muito grande. Sendo assim, você não deve considerar um grande valor investido e nem um valor que seja, por exemplo, a sua reserva de emergência, até porque você não tem liquidez diária nos investimentos. Se for no formato bullet, você recebe só no vencimento. Se for em parcelas amortizadas, você vai recebendo aos poucos, e se for em juros mensais, você recebe somente os juros mensalmente e no final recebe o valor principal de volta. Então considere sempre esse fator de risco ao fazer esse investimento. E uma informação importante é que ainda estão abertas as vagas para o meu treinamento completo de educação financeira matéria-prima do investidor, onde eu pessoalmente vou te ensinar a investir e montar uma carteira de investimentos anti-crise por meio de um conteúdo validado. As inscrições para essa turma vão até sexta-feira agora às 22 horas, então se eu fosse você eu não perdia tempo. Já vem aqui embaixo na descrição do vídeo e aprenda a investir comigo. E agora comenta aqui embaixo o que você acha dessa forma de investimento, se você já conhecia ou não, se você vai investir ou não, e deixa aqui a sua experiência caso você já tenha conta e já tenha investido. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.